Antes do primeiro nascer do sol, antes da existência do céu, da terra e até mesmo da morte, existia apenas um oceano infinito de escuridão chamado Nun, um vazio tão profundo que nenhum ser vivo conseguiria compreender. Os sacerdotes do Egito Antigo acreditavam que aquele silêncio escondia algo terrível, uma presença adormecida muito antes do tempo existir, observando o vazio enquanto esperava o momento perfeito para despertar. Então, em meio às águas negras, algo começou a pulsar lentamente como um coração gigantesco batendo no centro da escuridão, e daquela imensidão surgiu o ovo cósmico, coberto por rachaduras douradas que brilhavam como fogo vivo. Diziam que ninguém podia olhar diretamente para o ovo sem sentir medo absoluto, porque dentro dele existia uma força tão antiga que até os deuses recuavam diante da sua presença. As lendas afirmam que, enquanto o ovo crescia sobre as águas de Nun, criaturas invisíveis começaram a se mover nas profundezas, observando em silêncio o nascimento do universo. Alguns sacerdotes relatavam ouvir sussurros ecoando de dentro da casca, vozes distorcidas chamando por almas humanas antes mesmo da humanidade existir. E quanto mais a luz dourada aumentava, mais a escuridão ao redor parecia viva, como se algo monstruoso estivesse tentando escapar junto com a criação do mundo. Então, lentamente, a superfície do ovo começou a rachar, e uma energia tão poderosa atravessou o vazio que as próprias trevas pareceram estremecer de medo. Foi naquele instante que o universo nasceu, mas os antigos acreditavam que o verdadeiro horror não era o que saiu do ovo cósmico, e sim aquilo que permaneceu escondido dentro dele. Quando o ovo cósmico finalmente se abriu, as águas de Nun começaram a girar violentamente e o céu inexistente foi preenchido por uma luz impossível de encarar. De dentro da casca surgiu Ra, o primeiro deus, envolto em fogo dourado, carregando o poder de criar toda a existência com apenas a própria vontade. Mas os antigos textos escondiam um detalhe aterrorizante que poucos tinham coragem de revelar. Os sacerdotes acreditavam que Ra não nasceu sozinho naquele momento. Diziam que outra entidade despertou junto com ele, uma força silenciosa feita de puro caos, observando cada criação enquanto se escondia nas sombras do universo recém-nascido. Enquanto Ra criava o sol, os rios e as estrelas, essa presença caminhava invisível pelas profundezas do mundo, crescendo lentamente em lugares onde a luz jamais alcançava. E foi então que coisas impossíveis começaram a acontecer. Ventos passaram a sussurrar nomes humanos durante a madrugada, sombras se moviam sozinhas entre as areias do deserto e viajantes desapareciam sem deixar rastros próximos das águas do Nilo. Alguns acreditavam que aquilo era apenas o universo tentando encontrar equilíbrio, mas outros tinham certeza de que algo terrível havia escapado do ovo cósmico junto com Ra. Quanto mais o mundo crescia, mais forte aquela presença se tornava, observando silenciosamente os vivos enquanto esperava o momento certo para revelar sua verdadeira forma. E segundo os sacerdotes mais antigos do Egito, toda vez que o sol desaparecia no horizonte, aquela criatura se aproximava do mundo dos homens, rastejando invisível pelas sombras enquanto aguardava o dia em que pisaria novamente sobre a criação que ajudou a nascer. Com o passar das eras, a história do ovo cósmico deixou de ser apenas um mito sobre a criação do mundo e se transformou em um segredo proibido escondido dentro dos templos do Egito Antigo. Os sacerdotes acreditavam que o ovo jamais desapareceu completamente, apenas permaneceu adormecido sob as areias do deserto, pulsando lentamente como uma criatura viva enterrada nas profundezas da terra. Diziam que, em noites sem lua, algumas dunas se moviam sozinhas e um brilho dourado surgia abaixo da areia, acompanhado por sons graves parecidos com batidas de coração ecoando no vazio da madrugada. Muitos homens desapareceram tentando encontrar aquele lugar proibido, e os poucos que retornaram jamais voltaram a falar normalmente. Alguns diziam ter visto corredores gigantescos escondidos abaixo das pirâmides, cobertos por símbolos antigos que pareciam se mover quando ninguém estava olhando diretamente para eles. Outros afirmavam ouvir vozes chamando seus nomes na escuridão, prometendo revelar segredos capazes de transformar qualquer mortal em algo além da humanidade. Mas existia uma regra que todos os sacerdotes temiam acima de qualquer outra: nunca tocar na casca do ovo cósmico. Segundo a lenda, aquele que despertasse a força esquecida dentro do ovo libertaria o caos primordial capaz de apagar toda a criação do universo. E quanto mais o tempo passava,
mais estranhas se tornavam as histórias espalhadas pelo Egito. Tempestades surgiam sem explicação, animais apareciam mortos sem ferimentos e sombras gigantes eram vistas rastejando entre as ruínas durante a madrugada. Alguns acreditavam que aquilo era apenas superstição, mas outros tinham certeza de que o ovo cósmico estava começando a despertar novamente. As últimas inscrições encontradas em tumbas esquecidas do Egito carregavam um aviso tão perturbador que muitos sacerdotes se recusavam até mesmo a pronunciar aquelas palavras em voz alta. Os textos diziam que o universo nasceu do ovo cósmico, mas afirmavam também que toda a criação possui um fim, e que um dia o ovo voltará a se abrir para consumir tudo aquilo que trouxe à existência. Segundo a lenda, quando o céu escurecer antes da hora e o sol desaparecer sem explicação, as águas de Nun retornarão para cobrir o mundo inteiro mais uma vez. E no centro daquela escuridão absoluta, a entidade escondida desde o nascimento do universo finalmente revelará sua verdadeira forma diante da humanidade. Alguns sacerdotes acreditavam que ela nunca esteve presa dentro do ovo, porque o próprio ovo cósmico seria uma criatura viva, esperando silenciosamente durante milhares de anos pelo instante perfeito para despertar novamente. É por isso que muitos egípcios antigos tinham medo do silêncio da madrugada, porque diziam que, quando tudo fica quieto demais, ainda é possível ouvir o som daquela coisa respirando abaixo das areias do deserto. E talvez o mais assustador seja pensar que ninguém sabe se essa história era apenas um mito ou uma lembrança esquecida de algo real que existiu antes da humanidade nascer. Porque até hoje existem relatos de pessoas que entraram em tumbas antigas e juraram ter visto rachaduras douradas surgindo nas paredes enquanto uma luz impossível iluminava a escuridão por poucos segundos. Então, se você quer continuar explorando as lendas mais proibidas e assustadoras do Egito Antigo, curta o vídeo, compartilhe esta história com quem teria coragem de ouvir esse segredo e se inscreva no canal. Porque algumas histórias não foram feitas para serem despertadas, mas quando acordam, já pode ser tarde demais para escapar. Se você está ouvindo isso agora, preste atenção, porque existem lugares que não querem ser encontrados, e no extremo congelado do Canadá existe um vale onde o silêncio não é natural, é pesado, sufocante, como se algo estivesse observando cada passo seu. E é ali que nasce a lenda do Vale dos Homens Sem Cabeça, onde exploradores desapareceram sem deixar rastros, restando apenas seus corpos congelados, imóveis, e sempre sem suas cabeças, como se algo tivesse arrancado não só suas vidas, mas aquilo que os tornava humanos. Os primeiros relatos vieram de homens experientes, acostumados com o perigo, mas que naquele lugar encontraram algo impossível de explicar. Eles falavam de um silêncio absoluto, de uma sensação constante de estarem sendo observados, e na primeira noite naquele vale o vento cessou completamente, os sons desapareceram, e um sussurro baixo começou a ecoar, chamando nomes com precisão assustadora, como se algo soubesse exatamente quem estava ali. No início parecia apenas cansaço, mas o sussurro veio novamente, mais claro, mais próximo, e dessa vez todos ouviram. Uma voz que não vinha de lugar algum e ao mesmo tempo vinha de todos os lados, repetindo nomes lentamente, como se estivesse escolhendo, como se estivesse decidindo quem seria o próximo, e naquele momento todos sentiram o mesmo medo, porque entenderam que não estavam sozinhos, e que aquilo não era humano. Naquela mesma noite, sem qualquer som, um dos homens simplesmente desapareceu ao lado dos outros, deixando apenas pegadas na neve que terminavam no meio do nada, como se tivesse sido arrancado da realidade, e naquele instante todos entenderam que o vale não era apenas um lugar, era algo que observava, escolhia, e nunca deixava suas presas escaparem. Quando o dia chegou, ele não trouxe alívio, trouxe a confirmação do pior. O corpo do homem foi encontrado próximo ao acampamento, congelado, imóvel, e sem a cabeça, exatamente como nas histórias, sem sangue, sem sinais de luta. Como se aquilo tivesse sido feito de forma impossível, silenciosa demais, limpa demais para ser humano, e o medo tomou conta de todos. Mesmo em pânico, decidiram seguir em frente, acreditando que poderiam sair dali, mas o vale parecia mudar a cada passo, caminhos desapareciam, árvores surgiam onde não havia nada, e a sensação de estarem sendo seguidos se tornava constante, sufocante, como se algo estivesse sempre por perto, escondido na neblina, observando cada movimento, esperando o momento certo. Então começaram a ver figuras entre a neblina,
primeiro como sombras, depois como formas cada vez mais nítidas, e quando a neblina se abriu por um instante, a verdade apareceu: corpos humanos caminhando lentamente, sem cabeça alguma, movendo-se de forma rígida, e ao mesmo tempo viraram na direção deles, como se sentissem um medo. E então começaram a se aproximar, primeiro devagar, depois mais rápido, sem fazer qualquer som, e quando um dos homens tentou correr, uma das figuras simplesmente apareceu atrás dele em um instante impossível, e o som que veio em seguida foi seco, rápido, final, marcando o início do fim. O grupo se desfez em puro desespero, cada um correndo em uma direção, tentando escapar, mas o vale parecia distorcer tudo ao redor, caminhos se repetiam, a saída nunca aparecia, e enquanto corriam, os sussurros voltavam, mais altos, mais próximos, chamando seus nomes como se aquilo já estivesse dentro de suas mentes desde o início. Um dos homens caiu na neve, exausto, tentando ignorar as vozes, mas então sentiu uma presença atrás dele, imóvel, silenciosa, e mesmo sem olhar ele sabia o que estava ali, e quando finalmente olhou para o chão, viu sua própria sombra refletida na neve, mas sem cabeça, algo impossível, algo que selava seu destino naquele instante. Naquele momento tudo terminou antes mesmo que pudesse reagir, e os poucos que restavam perceberam algo ainda pior: as criaturas estavam aumentando em número, surgindo de todos os lados, como se cada vítima se tornasse mais uma delas, presa naquele lugar para sempre, sem identidade, sem rosto, sem qualquer chance de escapar. E quando restou apenas um homem, perdido na neblina, ele ouviu várias vozes ao mesmo tempo, sobrepostas, distorcidas, implorando e avisando, e então entendeu que aquelas vozes eram das vítimas, presas ali, conscientes, e antes que pudesse fugir, a neblina o envolveu completamente, e tudo desapareceu. Dias depois, equipes de busca chegaram até o vale, mas encontraram apenas corpos espalhados pela neve, congelados, imóveis, e todos sem suas cabeças, sem exceção, e mais uma vez nenhuma foi encontrada, nenhum sinal, nenhum rastro, como se nunca tivessem existido, e mesmo os mais céticos não conseguiram explicar o que estavam vendo. Mas o mais perturbador veio quando um dos membros afirmou ter visto algo entre as árvores, alto, silencioso, observando à distância, e quando tentou focar melhor, a neblina simplesmente engoliu a figura, como se estivesse protegendo aquilo, como se não fosse permitido ver demais, e naquele momento todos sentiram a mesma coisa. A certeza de que estavam sendo observados, escolhidos, e que não deveriam estar ali tomou conta de todos, e mesmo após deixarem o vale, alguns afirmaram continuar ouvindo sussurros durante a noite, chamando seus nomes lentamente, como se aquilo tivesse vindo com eles, como se nunca realmente tivesse ficado para trás. E se algum dia você ouvir seu nome sendo sussurrado no escuro, não responda, não se vire, porque pode ser que o vale já tenha encontrado você, então curta, se inscreva e compartilhe, porque a próxima história pode ser ainda mais aterrorizante, e pode ser a última que você vai querer ouvir. Dizem que, nas estradas esquecidas do interior do Brasil, onde a neblina rasteja pelo chão como se estivesse viva, há algo que observa em silêncio, esperando o momento certo para se revelar, e aqueles que já cruzaram seu caminho nunca mais foram os mesmos, porque o Barbaruiva não é apenas uma lenda, é um aviso, um sussurro que ecoa no escuro antes do desaparecimento. Ele surge sempre à noite, quando o vento para de soprar e o som dos insetos sã de repente, como se a própria natureza soubesse que algo errado está prestes a acontecer, e sua presença é marcada por passos pesados, lentos, arrastados, que fazem o coração bater mais forte antes mesmo de você perceber que não está mais sozinho. Testemunhas descrevem um homem alto, com uma barba espessa e avermelhada, olhos vazios e um sorriso torto que parece crescer à medida que ele se aproxima, vestindo roupas antigas, encharcadas de lama e algo mais escuro que ninguém consegue identificar, como se ele tivesse saído direto de um lugar onde ninguém deveria estar. Alguns dizem que ele pede ajuda, outros juram que ele apenas observa, mas todos concordam em uma coisa: se você olhar diretamente nos olhos do Barbaruiva, já é tarde demais, porque ele não veio por acaso, ele veio por você. Há relatos de motoristas que dirigiam sozinhos em estradas desertas e, de repente, viram uma figura parada no meio do caminho, imóvel, iluminada apenas pelos faróis, e quando reduziram a velocidade, perceberam que era ele, com a barba vermelha destacando-se como sangue na escuridão, e antes que pudessem reagir, o motor falhava,
as luzes piscavam, e o silêncio tomava conta de tudo. Alguns tentaram dar ré, outros aceleraram, mas nenhum conseguiu escapar sem levar consigo a sensação de que algo havia entrado no carro junto com eles, algo invisível, mas presente, respirando no banco de trás, acompanhando cada movimento, cada tentativa desesperada de fugir daquela estrada que parecia não ter mais fim. E então, quando finalmente chegavam a um lugar seguro, percebiam algo ainda pior: marcas de mãos sujas no vidro, no painel, no próprio corpo, como se o Bárbaro Uiva tivesse estado ali o tempo todo, tocando, observando, esperando um momento certo para agir. O mais assustador é que muitos desses sobreviventes desaparecem dias depois, sem deixar vestígios, como se tivessem sido chamados de volta, como se aquela estrada nunca tivesse realmente deixado eles irem embora. Moradores antigos contam que o Bárbaro Uiva já foi um homem de verdade, alguém que viveu isolado, consumido pela própria obsessão e pela escuridão que carregava dentro de si, até que algo aconteceu, algo tão terrível que transformou sua existência em uma maldição que nunca teve fim, prendendo-o entre o mundo dos vivos e algo muito pior. Dizem que sua barba ficou vermelha não por acaso, mas como resultado de um evento que ninguém ousa descrever em detalhes, porque só de mencionar, algo parece ouvir, algo parece se aproximar, como se a história fosse um convite para que ele apareça novamente. Há quem diga que ele não mata imediatamente, que ele prefere brincar com o medo, seguir suas vítimas, aparecer em reflexos, em sombras, em lugares onde não deveria estar, até que a pessoa já não saiba mais distinguir o que é real e o que não é. E quando finalmente entende, quando percebe que o Bárbaro Uiva nunca foi embora, é nesse momento que o silêncio toma conta, e tudo simplesmente acaba. Se você algum dia estiver sozinho, tarde da noite, e sentir que o ambiente ficou pesado, que o ar parece mais frio, que os sons desapareceram sem explicação, não ignore, porque pode ser o começo, pode ser o sinal de que ele está próximo, observando, esperando você cometer o erro de olhar para trás, de procurar aquilo que não deveria ser encontrado. E se por acaso você vir um homem parado, imóvel, com uma barba vermelha destacando-se na escuridão, não pare, não fale, não olhe diretamente, apenas vá embora o mais rápido possível, porque há coisas que não querem ajuda, elas querem companhia, e o Bárbaro Uiva nunca fica sozinho por muito tempo. Agora me diga, você teria coragem de continuar dirigindo sabendo que algo pode estar te seguindo, algo que não deveria existir, mas existe, esperando apenas um momento de fraqueza? Se essa história te deixou com um arrepio na espinha, curta, se inscreva e compartilhe, porque quanto mais pessoas souberem, maiores são as chances de alguém reconhecer os sinais antes que seja tarde demais, antes que o Bárbaro Uiva encontre um novo caminho, até você.